Shalom, shalom, bom dia, ótimo dia para vocês, mais um dia para a honra e glória do Senhor. Nós estamos aqui nessa série de 7 dias falando sobre dores da alma. E é um tema que fala sobre cura interior, sobre cura da alma. E eu estou fazendo uma série de 7 dias falando as 7 dores da alma. Antes de ontem, eu falei sobre a dor da rejeição, ontem eu falei sobre a dor da traição, hoje eu vou falar sobre a dor do abandono. Que a gente entende que toda dor que ela não é curada, ela se torna uma porta, ela se torna uma brecha para espíritos malignos entrarem e oprimir a vida da pessoa. Então, assim, o intuito desses vídeos é trazer conhecimento, é trazer esclarecimento, é trazer luz aonde que tem raízes de dores que precisam ser curadas, é trazer entendimento, é trazer a luz de Cristo para dentro de você, porque a gente entende que conhecer a verdade, e a verdade ela vai nos libertar. E lá em Oséias fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o motivo desses vídeos é trazer conhecimento, é trazer libertação, é trazer cura, é trazer luz aonde que tem feridas ocultas, que Satanás muitas das vezes está ali agindo por trás dessas feridas, e a gente entende que todas as feridas que não são curadas, elas se tornam crenças, elas se tornam padrões, elas se tornam fugas, elas se tornam sintomas que às vezes a pessoa vai agindo em cima daquelas dores sem entender que não está andando de acordo com a identidade que Deus criou para ela ser aqui neste mundo, mas sim em cima de sintomas, em cima de crenças, em cima de padrões mentais que foram feitos no inconsciente dela e que faz ela andar por cima daquilo ali, trazendo a cada dia mais opressões, abrindo a cada dia mais portas e legalidades para espíritos malignos atuarem na vida dela. Então, é conhecendo a verdade, que a verdade vai te libertar. E o primeiro versículo que eu quero iniciar nesta manhã se encontra em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5, que nos diz assim: seja a vossa vida desprovida de avareza, alegrai-vos com tudo o que possuis, porque ele mesmo declarou: por motivo algum te abandonarei, nunca jamais te desampararei. Então a gente inicia falando sobre esse versículo que está lá em Hebreus, que está falando aqui que por motivo algum Deus ele vai nos abandonar. E tem outro versículo que nos diz lá em 2 Coríntios 10, 4, que nos diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. E o que são fortalezas? Fortalezas muitas das vezes são coisas que estão enraizadas na mente, enraizadas no coração, enraizado na alma, porque como a gente entende, nós somos espírito, alma e corpo, nós somos um ser tricotômico. Você vê aqui na Terra só o corpo, mas por dentro dele existe uma alma e por dentro existe um espírito. Então você é espírito, alma e corpo aqui nesse mundo. Então, essas fortalezas, elas são criadas na sua alma, no espírito, para fazer atitudes, crenças, comportamentos, padrões, fugas, sintomas, estilos de vida, de acordo com a história que você viveu. Muitas das vezes você pode estar vivendo uma vida baseada em cima de crenças e padrões que você criou no decorrer da sua infância, da adolescência, juventude, e agora na fase adulta você está vivendo em cima dessa crença, em cima desse padrão, em cima dessas fortalezas que foram criadas. E aí eu lhe faço uma pergunta: qual foi a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude? E o que você está colhendo agora na fase adulta? Quais foram as raízes, quais foram as bases que você foi criado nesses ciclos da sua vida? Que pode ser que hoje você está vivendo em cima dessas bases, dessas raízes negativas, dessas raízes podres, dessas raízes que fogem dos princípios e dos mandamentos e da identidade, do propósito que Deus tem para você. Então, Deus nos convida esta manhã a trazer luz a essas raízes, a trazer luz a essas bases, para você fazer uma autoanálise, um autoconhecimento e trazer luz como que foi a sua história de vida, como que foi a sua vida, como que você criou as suas crenças, os seus padrões. Então Deus está nos falando para a gente trazer luz
a essas áreas da nossa vida. E hoje eu vou falar sobre essa dor do abandono, que pode ser que você tenha tido atitudes baseadas em cima dessa dor e não sabe. E qual que é a causa raiz desta dor? Um exemplo prático disso nós vemos crianças que foram criadas sem pais, que foram criadas por avós, enquanto os pais refaziam a vida. Crianças que às vezes foram abandonadas pelo pai, igual exemplo a gente vê muito do pai ou a mãe que estão refazendo a vida, que estão buscando conquistas, e aí deixa o filho com a avó, deixa a filha com um parente, deixa a filha com a babá, deixa o filho com a babá, e acaba não tendo aquele vínculo, aquele contato. Então essa criança ela é criada sem amor, sem afeto, ela é criada de uma forma abandonada, sem o amor dos pais. Então uma causa de exemplo prático de que pode ter entrado essa dor é isso, de crianças que foram criadas sem os pais, que foram criados pelos avós, que foram abandonadas, crianças que muitas das vezes estão em orfanatos, que os pais abandonaram, crianças que estão aí pela rua, que foram abandonados pelos pais. Isso são uma porta que entra espíritos malignos para atuar ali, formando crenças e fortalezas. Outro exemplo prático também para uma causa desta raiz, desta dor do abandono, é quando o adulto é deixado pelo cônjuge sem explicação. Às vezes, o marido ou a esposa estão ali naquele convívio e de repente se separam, é deixado, abandonado. Então isso também abre-se uma porta para essa dor do abandono. E quais são os espíritos malignos que entra por esta brecha? Porque a gente entende que toda dor na alma é uma brecha espiritual. Então, quando se abre essa brecha, quais são os espíritos malignos que entram para atuar ali? Como lá a gente viu em 2 Coríntios, a gente viu que a nossa luta não é carnal, a nossa arma não é carnal, mas sim espiritual. Vou ler aqui novamente, 2 Coríntios 10, 4. Toda a arma da nossa guerra não são terrenas, mas poderosa em Deus para destruir fortalezas. Então, assim, a nossa guerra não é carnal, mas sim espiritual. Às vezes você está vivendo ali, né, querendo resolver com as suas próprias forças, com as suas próprias palavras, suas atitudes, o seu mecanismo de defesa, aquela raiva, aquela ira, tá querendo resolver com aquilo, mas resolver com o outro não vai ser a solução, porque tem algo espiritual agindo ali por trás, fazendo a pessoa ter aquele comportamento, fazendo a pessoa ter aquele pensamento. Então tem que ver a raiz e quais são os espíritos malignos que estão por trás daquela raiz. E essa dor do abandono, quando se abre essa dor que não é curada, os espíritos malignos que entram por meio dessa brecha são os espíritos de orfandade. Muitas das vezes a pessoa ela se sente imerecida, ela se sente indigna, ela se sente não com merecimento, pertencimento daquele lugar. Em todos os lugares que ela chega, ela nunca se sente pertencida, ela nunca se sente amada. Ela sempre vive numa independência. Ela sempre vive numa independência de querer fazer tudo sozinho, sem nenhuma direção, não pede conselho, não ora pedindo a Deus uma direção, ela sempre vive uma vida de dependência. Isso é um espírito de orfandade, porque o espírito de orfandade ele faz isso. Ele faz a pessoa entender de que ela não tem um pai, de que ela não tem ninguém por ela, de que ela é sozinha e que ela tem que resolver as coisas dela sozinha, que não precisa de ninguém. Então, o espírito de orfandade, ele atua dessa forma. E qual é um outro espírito por trás dessa dor? É o espírito do medo, é o espírito da insegurança, é o espírito da rejeição. São um espírito que a pessoa toda, igual o espírito do medo, a pessoa a todo momento tem medo de falar, tem medo de tomar uma atitude, tem medo de escuro, tem medo do que os outros vão falar dela, tudo gera medo nela, que ela não tem aquela segurança, dentro dela, porque vem a insegurança de que se ela falar tá errado, o que ela fizer tá errado, então ela nunca tem aquela segurança. E uma rejeição, o espírito de rejeição também, que a todo momento ela se sente rejeitada, de que ninguém gosta de mim, de ninguém faz isso por mim, eu tô num lugar, nossa, me olharam com cara feia. Eu não vou naquele lugar porque aquele lugar lá não é pra mim. Eu não vou falar com fulano porque fulano me olha torto. Então, assim, você vê que são espíritos malignos que agem no inconsciente da pessoa, que vai gerando crenças e que vai gerando fortalezas. Mas na palavra fala que a nossa arma ela não é terrena, mas sim espiritual, mas poderosa em Deus para destruir essas fortalezas. Se você sente algum desses sintomas, ore, busque a Deus, recorre a Deus,
porque Ele está disposto para te curar. Ele está disposto para te curar e Ele sabe. Todo aquilo que está oculto e escondido, Ele sabe. E Ele deseja trazer luz em todas as áreas da sua vida. E quais são as máscaras e fugas que a pessoa age mediante a essa dor e mediante a esses espíritos malignos que atuam ali? Geralmente é aquela autossuficiência extrema, que a pessoa fica, não preciso de ninguém. Eu faço tudo sozinho, não preciso de fulano, não preciso de beltrano, eu faço tudo sozinho. Geralmente é uma dureza emocional, que a pessoa não quer mostrar fraqueza, a pessoa não quer mostrar que está para baixo, a pessoa ela sempre tem aquele ar de superioridade, de que é bom, mesmo às vezes passando por situações decadente da vida, mas ela mostra que sempre está por cima, que sempre está bem, ela tem uma dificuldade de demonstrar fraqueza na vida dela. E a pessoa que ela tem dificuldade de fazer isso com o ser humano, automaticamente ela faz isso com Deus. Ela não mostra as fraquezas para Deus, ela não se abre e fala, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso ser curado, Senhor, cura esta área da minha vida, Senhor, eu tô fraca nisso, eu tô me sentindo fraca nisso. Porque geralmente ali de tanta pessoa criou aquela máscara, criou aquele padrão na vida dela que ela tem essa dificuldade. Se ela tem dificuldade de fazer isso com o ser humano, automaticamente ela faz isso com Deus. E outras coisas que ela segue como fuga, geralmente é vícios. Vícios por comida, por bebida, por drogas. Às vezes se torna um vício por pornografia. Às vezes se torna um vício por redes sociais. Então, ali, para amenizar aquela dor, a pessoa ela vai buscando vícios para a vida dela, para anestesiar aquela dor e não permite ser curado. Então, que nesta manhã você faça um autoconhecimento, uma autoanálise. Em qual área, em qual estágio da sua vida você está? Você se pega nenhum desses sintomas, você se pega nenhuma dessas fugas, buscando vícios, buscando saciar uma dor em pornografia, buscando saciar uma dor nas drogas, na prostituição, buscando saciar uma dor no vício da bebida ou nas redes sociais. Mas Deus está te falando, seja realista, abra a sua mente, busque a cura, não anestesia esta dor, não fuja da realidade, mas que você auto se avalie. Busque cura no Senhor, porque Ele está disposto a te curar, porque Ele já levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então permita ser curado, permita viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque Ele tem muito mais daquilo que nós pensamos e imaginamos quando nós permitimos ser curado por Ele. Quando nós permitimos ser curado por Ele, porque uma das armadilhas de Satanás é deixar a pessoa ali presa na orfandade, presa na rejeição, presa no medo, porque ali é um campo fácil para ele trabalhar, para deixar a pessoa na vida de escassez, de escravidão, para não desfrutar de tudo aquilo que Jesus já conquistou para você. Então que nesta manhã você abra a mente e fala, Senhor, eu preciso ser curado. Eu faço uma aliança de ser curado no Senhor. Eu faço uma aliança de ser curado no Senhor. Porque muitas das vezes a pessoa está ali vivendo naquela constante sensação de vazio, de solidão, e não sabe por quê. Aí ela está ali naquela sensação de vazio, de solidão, e aí ela busca o quê? O vazio. Aí vai preencher, vou beber uma cachaça, vou beber uma cerveja, vou usar uma droga para eu me sentir alegre, para saciar esse vazio, para saciar essa solidão. E aí vai e gasta o dinheiro e vai se envolve em perversidade, aí vai lá e se afunda mais naquele abismo, que aí no outro dia está a mesma dor, a dor da solidão, a dor do vazio. E aí ela vai de novo, busca uma pornografia, busca uma bebida, busca uma droga para saciar aquele vazio, para trazer aquela alegria falsa. E aí no outro dia se encontra vazio, se encontra solitário novamente. Então não é isso que Deus quer para você, não é essa realidade que Deus tem para você. Não é isso que Deus te criou para você ser. Isso é uma mentira que Satanás criou. Isso é uma mentira. Isso são fortalezas mentais que estão na mente, devido portas que se abriram devido a essa dor e que espíritos malignos entraram e estão atuando ali. Mas Deus é um Deus de cura e de libertação. Permita-se ser curado. Permita-se ser curada. Às vezes a pessoa está ali naquela sensação de pânico quando alguém se afasta. Às vezes a pessoa está tão ali naquele convívio,
convívio de relacionamento, e aí as pessoas se afastam e ela fica naquele pânico, e aí tem pessoas que entram em depressão, tem pessoas que entram em ansiedade, e vive ali, aí se atola de remédio, se atola de remédio, de palavras negativas que o médico fala, você tá assim, então toma esse remédio, aí vai se intoxicando de remédio, e aí a mente já não é mais a mesma, os comportamentos já não são mais a mesma. Mas não é isso, que não é essa verdade que Deus tem para você. Permita-se ser curado no Senhor. Olhe para o céu e veja que tem um Deus poderoso que te conhece antes mesmo de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele te escolheu para estar aqui. Ele te escolheu para estar aqui. Você não é essa dor que te feriu. Você não é essa dor do abandono que te feriu, que te trouxe essas fortalezas, que te trouxe essas crenças, que te trouxe esses padrões. Você não é isso, você não é essa mentira, você não é essa mentira. Mas você é aquilo que Deus diz que você é, e Deus diz que você é amado, Deus diz que você é escolhido, de que antes que você veio a este mundo, Ele te escolheu para você entrar no ventre da sua mãe, para você vir a este mundo. Você é cheio de talento, você é cheio de qualidades, você é cheio de propósito, você tem uma missão e um propósito extraordinário aqui nessa terra. E somente o Criador, Ele sabe aquilo que é bom para você. Somente o Criador, Ele sabe o que é bom para você. Um exemplo que a gente tem do telefone, do iPhone. A pessoa que cria aquele telefone, somente ela sabe as funções, as qualidades, os desempenhos daquele telefone. Então, geralmente, quando você quer saber de alguma coisa sobre o iPhone, você entra pela marca, fala, eu quero saber como que funciona o iPhone. Você vai lá e procura todas as características e vão te dar lá, você faz isso, faz isso, faz isso. Agora, você não vai procurar na Samsung, você vai procurar no iPhone. Então, assim, a mesma coisa somos nós. Deus, Ele é o nosso Criador. Então, tudo aquilo que nós somos aqui nessa terra, o nosso espírito, alma e corpo, Ele criou, então Ele sabe tudo aquilo que nós precisamos, que nós somos, tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo que precisa ser curado, tudo aquilo que nós já somos nele. Ele sabe, então nós temos que recorrer a Ele. Não fique recorrendo a bebidas, não fique recorrendo a drogas, pornografia, dependência emocional, de que eu preciso de fulano, preciso de Beltrano para mim entender quem eu sou. Não, você precisa de Deus, você precisa conhecer o que Ele diz ao seu respeito. E uma cura prática para você acessar esta cura é a revelação do Pai, que lá em Romanos 8:15 nos diz assim, pois vós não recebeis um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizado, mas recebeste o Espírito que os adota como filho, por intermédio do qual podemos clamar Abba, Pai. Então fala bem aqui que nós não recebemos um espírito de escravidão para ficar andando mais uma vez atemorizado, com medo, com vazio, com solidão, mas você recebeu um espírito de adoção. A partir do momento que Jesus Cristo, ele morreu ali naquela cruz e ressuscitou, veio um espírito de adoção sobre nós, e que quando nós permitimos, abrimos o nosso coração, esse espírito entra. E esse espírito, ele nos guia e nos direciona cada dia a olhar para Deus como um pai, de que nós não estamos sozinhos, e que o pai, ele tem uma mesa farta, ele tem uma mesa em abundância, com todas as promessas, com todas as bênçãos, com todas as virtudes, tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável está nesta mesa do Pai. Ele tem vestes novas para você, Ele tem sandálias novas para você, Ele tem anel de ouro para você. Então volte para os pais, volte para o Pai, abra o seu coração e permita que esse espírito de adoção, que nos faz a olhar para Deus e nos falar, Abba, Pai, Paizinho, Tu és o meu Pai, eu não estou sozinha aqui neste mundo, eu não estou sozinha aqui nesta terra, eu não estou abandonada, eu não estou rejeitada, mas eu tenho o Senhor. Receba a revelação da paternidade de Deus. Você não está sozinho, você não vive uma vida independente, sem direção, porque o Pai, Ele é o seu Criador e Ele sabe o que é melhor para você, então você precisa da direção do Pai. O filho que anda sem a direção do Pai, ele anda por caminhos vazios e ele anda fazendo loucuras, ele anda gastando tudo aquilo que ele tem para no final ele cair no chiqueiro de porcos comendo lavagem. Não é isso que Deus tem para você. Ele tem uma mesa fartas com comidas, não é comida física, queridos. Isso também ele tem, mas eu falo comida espiritual. Ele tem comida espiritual, ele tem coisas espirituais, sobrenaturais para você, que olho não viu, ouvido não ouviu, que você só vai experimentar quando você está com ele.
Então permita, não deixa que os vazios deste mundo, os prazeres deste mundo que são passageiros, não permita. Acesse a paternidade do Pai, acesse essa mesa em abundância, essa mesa que realmente cura, essa mesa que realmente sacia. Permita-se isso, permita-se, seja livre, seja curado, seja liberto. Experimente a adoção espiritual. Experimente a adoção espiritual, porque você é espírito. Às vezes seu espírito está sem uma paternidade, seu espírito está aí, ó. E o mundo ele é espiritual, o mundo ele é mais real do que nós imaginamos. Primeiramente nós somos espírito, porque tudo foi criado em espírito. Depois que tudo foi materializado, primeiro tudo era espírito. Antes da terra ser formada, quando ela estava escura e vazia, já existia o mundo espiritual. Então o mundo espiritual ele é mais real do que você imagina. E se você não aceitar e não receber esta adoção espiritual, você está desprovido espiritualmente, você está no mundo de escravidão, você está no mundo sem uma proteção espiritual, você está vulnerável. E é a sua vida que está em jogo, é a vida da sua família que está em jogo. Então, estabeleça um relacionamento com Deus. Fala, Pai, a partir de hoje eu renuncio uma vida de abandono sem a tua provisão espiritual, sem a tua paternidade espiritual. Eu retorno a um relacionamento saudável, a uma intimidade saudável contigo. E busque a cada dia esse relacionamento seguro e saudável com Deus. Busque esse relacionamento seguro e saudável com Deus, porque Ele está de braços abertos para te preencher, para te amar, para te curar. Que você receba esta palavra nesta manhã. Vamos fazer uma oração? Amém, Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Pai, pela tua paternidade. Oh, rabachou, ralamará, xerecantanamasou. Oh, rabachou, ralamará, xerererererere. Porque esse mundo era sem forma e vazia, e havia escuridão e trevas. Assim era a humanidade, sem forma, vazia, que vivia em trevas. Mas o Senhor disse, haja luz, e houve luz. E Jesus Cristo veio e liberou os acessos para nós recebermos a tua paternidade. E hoje nós não somos mais abandonados, presos na escravidão, presos nas trevas, porque o Senhor nos amou e nos deu novamente o acesso à tua paternidade e nos deu um espírito de adoção que nos faz aclamar Abba, Pai. E hoje nós não somos abandonados, nós somos amados, nós somos aceitos, nós somos acolhidos. Hoje nós somos providos do teu amor, hoje nós somos providos e seguros. Hoje nós somos saudáveis porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, ó Pai. E que se essa pessoa, Deus, ainda, ó Pai, se encontra, ó Pai, neste abandono, que se encontra, Senhor Jesus, distante dos teus caminhos, que esta pessoa volte para os teus caminhos. Que essas pessoas, ó Pai, volte para o teu amor. Que todo espírito de orfandade caia por terra agora, em nome de Jesus. Saia das nossas casas, saia das nossas famílias, saia da nossa vida, do nosso propósito. Saia, espírito de orfandade. Saia, espírito de rejeição, saia. Espírito de medo, saia. Em nome de Jesus. E que venha o espírito de amor, o espírito de adoção, e que essa pessoa, Deus, que foi abandonada pelos pais, essas pessoas, ó Deus, que foram abandonadas, ó Deus, pelos pais, essa pessoa, Deus, que foi abandonada pelo esposo ou pela esposa, Pai, que essa pessoa aceite e receba a tua cura agora, Pai, vem com teu bálsamo de cura, e que ela entenda, ó Deus, que mesmo que o pai e a mãe abandone, mas o Senhor é um Deus que não nos abandona. Porque antes mesmo disso tudo aqui neste mundo ser criado, o Senhor nos amou e nos acolheu novamente como filho. Que essa pessoa seja acolhida, Pai, nesta manhã como filho. E que ela acesse toda a sua paternidade, todo o teu cuidado, todo o teu amor. Envolva-nos, ó Deus, com o teu amor. Derrama, Pai, o teu amor sobre a terra. Derrama, Pai, o teu amor sobre os filhos. Derrama, Pai, o teu amor nos nossos lares. É o que nós precisamos, ó Pai. E que todos os espíritos malignos que têm tentado contra nossas vidas, envia os teus anjos com espadas flamejantes e jogue por terra agora, que saia em nome de Jesus todos esses espíritos das nossas vidas e que nós venhamos acessar tudo aquilo que é bom, perfeito e agradável do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, receba a cura, receba a libertação, receba o ano aceitável do Senhor. Receba e permita viver a identidade que Deus tem para você. Permita viver a vida e o propósito que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Amém, queridos? Sejam edificados com a prática desta palavra. Mais um dia para a honra e glória do Senhor. Sejam abençoados pela prática desta palavra. Em nome de Jesus.